qual que é o BO de hoje, mano? O BO já começou, olha, tem 2 Tem BOs vários aqui. já. Tem hoje mais? Tem quando BO. não tem? Tem, mas hoje vamos falar o importante que é do Memphis, O Corinthians hoje é um chafariz de merda. Ah, é velho. verdade, eu tava ouvindo aqui o tempo de jogo de manhã, né? Mais ou menos por volta de meio-dia. Eu tava ouvindo, começa às 11h30, mas era mais ou menos meio-dia, eu tava ouvindo. E fala que o cara que entrou já pediu pra sair, não tá mais aí. o Edgar do Soares. marketing. É, já do vou falar marketing. aqui do marketing. Ele não era irmão do Juarez Soares? O próprio. Então, Ou seja, ele entrou, ele afastou o cara que era o profissional da área e foi embora. então eu vou Mas falar já que esse vocês estão Edgar falando. Soares, a gente fala dele desde a inauguração do estádio aqui. Isso é antigo. O diretor Mas do no marketing, 2014, Edgar 2013, Soares, né? desligou 2013. por e-mail, mandou um e-mail pro presidente, falando que estava se desligando da diretoria de marketing, né? Principalmente porque ele estava pressionado porque ele tinha mandado o ex-diretor, né, que fazia parte da equipe, mandado embora, e aí tava sofrendo uma pressão dentro do próprio grupo ali de marketing, estavam puto com ele, com o presidente, estavam fazendo pressão. E aí ele foi embora, né, mano? Não tem nenhum mês que ele foi nomeado. Lembrando que ele foi o redator do impeachment do Augusto. Que zona, né, cara? E o Augusto tinha chamado ele, lógico, né? Pela parte política, né, mano? Augustão e aí, do perdeu nada, a mão, hein? o cara pegou e foi embora. Pediu as contas lá e tchau. Mandou por e-mail, né? E saiu Eu fora. não tenho exatamente o número, Motinha, mas certeza que é mais de uma dúzia de pessoas que estavam ao lado do Augusto que já renunciaram ao cargo. O Dinei, inclusive, O Dinei saiu também, no pediu. domingo de manhã também já falou que gosta muito do Augusto, mas não confia em quem tá ao lado dele. Exatamente. Inclusive o próprio Savoia, ele participou com a gente aí no domingo. E ele falou que ele foi convidado pra participar aí da TV Corinthians. Ele ia conduzir esse projeto TV Rejeitou, Corinthians. né? Eu falei pra ele, Chamaram o Savoia, Ale você tá de brincadeira. Jimenez. Falei, você tá de brincadeira, Savoia. Pegar uma bucha dessa Ele, aí. ele velho. rejeitou, né, o E convite. aí hoje ele acabou declinando aí o convite, falou que não vai aceitar. Porque na boa, Motinha, o Corinthians hoje, cara, é um navio à deriva, cara. É um navio à deriva. O Perdeu Augusto, a ele tá mão, né, totalmente mano? perdido. Perdeu RG, a mão. a denúncia que foi feita, inclusive, pelo próprio Dinei, com relação à categoria de base, Eu ia falar o Corinthians tá gastando, Motinha, com a categoria de base, inclusive ali, acho que dos 60... o Corinthians ele contratou 86 atletas desde o começo da Nossa gestão do Augusto Senhora. para a categoria de base. Nossa E pasmem, Quintino, Senhora. o sub-20 do Corinthians consome R$400 mil. Você é louco. E R$400 mil, Quintino, entenda-se, tem jogador ali ganhando mais de 30 pau por mês. Tem jogador ganhando 35, 40 pau por mês. Inclusive aí. tem ali os isso aí, números, não. ô Quintino. Porém, eis aí o pulo do gato, Montinha. Tá declarado que ganha isso. Quantos jogadores, até inclusive, RG, no profissional, porque ali dentro do contrato de vários jogadores tem intermediários. Uhum. Sim. Ou seja, que recebem junto. Então, nesse caso, Quintino, e vou te Nem falar é do com relação jogador, às vezes. a atletas profissionais. Se no profissional acontece muitas vezes do jogador ganhar um X e o cara ganha de fato meio X, porque o outro meio X que ele ganha é repartido entre partes ali dentro, RG. Imagina, por exemplo, que não deve acontecer na base. Então, esse negócio de intermediário em contrato de jogador de base Ridículo, mano. é um negócio, Lelê, que é absurdo. Porque a base, RG, muitas vezes ela voa abaixo do radar, irmão. A gente tá falando muitas vezes aqui do time de cima. A maioria das vezes, mano. Não, a maioria das vezes não, sempre, Quintino, porque a gente tá falando aqui muitas vezes de atleta, o fulano veio ganhando tanto, o cicrano tá ganhando tanto, e a gente tá falando do time de cima. A base, se o cara não acompanhar ali diariamente, RG, a gente costuma te falar de base categoria de Copa São Paulo, olha, tem um fenômeno lá, o Estevam, quando joga, um né? Hendrick, E com tanto um Rodrigo. problema, você acha que os caras estão preocupados Sabe, a você vai base? começar a saber de moleque categoria de base quando esse moleque é incorporado ao elenco profissional. Que começa a Perfeito, estourar, né? perfeito. Sabe, Ó, perfeito. inclusive, Então imagina o o que não Corinthians acontece lançou lá. uma nota ontem, É. né? Não sei se vocês falaram aqui, eu não estava aqui no programa. O Corinthians investigou as irregularidades na base, disse que escutou todo mundo, que fez uma investigação e que não há fundamento nas denúncias divulgadas, né? Que foi investigado, que foi perguntado, que todo mundo foi... Mas esse é um ponto bom pro Augusto esclarecer. Diz Por que que o o- Corinthians contratou 86 moleques aí desde o começo da gestão? 87, Não há chegou mais um fundamento hoje, nas tá? denúncias. Chegou mais um hoje. Não há denúncias, não há Não, há Mota, fundamento. mas é o seguinte, não há fundamento, mas assim, em qual momento eles explicaram quais foram as denúncias, o que eles investigaram, Quem ele perguntou? como não encontrar... Porque muito a esmo, né? Tá Alguém muito a acredita que o Augusto, a diretoria do Chamou Augusto, lá. que hoje representa, que emite essa nota, vai falar que tem irregularidade na gestão do cara que é braço direito dele, que é o Claudinei da base? Lógico que não vai falar. Né? Então, assim, inclusive ficou mal explicado aí, não sei se vocês acompanharam, mas o Dinei, quando ele... Primeiro que assim,
O Dinei é meu amigo, adoro o Dinei e tudo mais. Só que eu acho que para você exercer cargos no clube, seja onde for, você tem que ter certa eficiência, né? Talvez uma formação ali para isso. Como, por exemplo, a base do Palmeiras... por exemplo. Também, principalmente, Aí né? pior Principalmente. Mas assim, hoje a gente olha para a base do nosso maior rival, que é o Palmeiras. A base do Palmeiras já foi muito criticada anos atrás. Lembram que não revelava ninguém, que isso, que aquilo, não sei o quê. Depois que eles reformularam e colocaram um cara, realmente um profissional ali à frente... João Paulo. Né? O João, mudou completamente. Olha o que virou a base do Palmeiras hoje. Disparada a melhor do Brasil. E a Disparada. base do Corinthians, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. piores, As né? coisas que acontecem, o jeito... Assim, ó, isso aí que o Mano tá falando dos intermediários. Eu vi no Lelê, meu timão. Desculpa, rapidinho. Deixa eu só fazer um insert aqui. Eu acho que Diga. vai muito além de você colocar um bom profissional na base. Vai muito além. É a estrutura, né? Porque assim, você pode ter um grande profissional na base, mas se ele toda hora tiver que atender os apelos de quem Sim. vem de cima, pode ser o não melhor vai. do mundo. Não vai Não anda. funcionar. Só que o porque- Palmeiras se profissionalizou. Porque aí tem né? Essa é a diferença. tem interferência política. Como você tem a Leila, como tinha o Paulo Nobre e tem a Leila, que são pessoas de uma visão totalmente Sérios. distinta, não são políticos. Não são políticos. Sim, são exato. empresários. É diferente. Mas pra falar a verdade, Lelê... Mas é a profissionalização, né? Então, Oi, mas a diga. profissionalização no Palmeiras, ela só ocorreu porque o Paulo Nobre, que era o Sim. cara que tinha o dinheiro, uma hora lá ele fechou a porta e pegou e falou, eu que mando nessa porra porque o dinheiro é meu. E fez todo mundo ali calar a boca, mas o Palmeiras também era um deus dará, velho. Era. O Palmeiras Sim, mas também é isso que eu tô era um falando, capitão, O Palmeiras mudou. era o patinho feio da base. Eu lembro que era o muito Patrício tentava criticada. levar até os Depois mancos mudou. lá pra treinar. Não, mas o cara E aí, tá querendo mano? dizer é o seguinte, a Fundação Caso já revelou mais, é isso que ela tá querendo dizer. É não, legal, é o mini Bambi lá, o Bambi de Soleil. Fala, Lê. Não, e essa questão que você levantou aí dos intermediários, eu vi uma matéria do meu timão, que de 60 e poucos contratos que eles conseguiram analisar ali, 34 tinham intermediários. Na base, não faz sentido você ter intermediário Tem para contrato jogador que é de de formação, base, que tem contrato deveria que é de ser formação. seu. Na formação. É absurdo as coisas que Ô, acontecem. Lelê, não aí, faz gente, sentido dá pra gente que um gosta do desgosto. clube. Porque uma coisa, Motinha, é viver de Corinthians. Outra coisa é viver do Corinthians. E tem muita gente que vive da segunda parte, você entendeu? E deve Mas ser um enfim. rio de dinheiro, né? Ah, amigo. Ó, inclusive a situação do Corinthians no momento, o cara até publicou aqui, eu achei engraçado. Sem diretor de marketing, sem diretor financeiro, sem diretor de relações institucionais, sem CEO, sem responsável pela TV Corinthians. Traduziu bem o Maurício quando tá disse que é um, à deriva, né? um navio à deriva. Esse tipo de coisa, Motinha, esse tipo de coisa acabaria se você profissionalizasse, colocasse e delegasse poderes para pessoas competentes. Mas infelizmente em clube de futebol, a gente viu aí. Quando houve o convite para Edgar Soares, que foi o relator do processo de impeachment do Augusto, não foi porque o Augusto gosta do Edgar Soares. Isso era uma manobra política para tentar Cala a boca angariar dele. votos para se proteger numa possível votação de impeachment, RG. Porque ele colocando um cara lá, te dei um cargo aqui, você me ajuda ali. E é fato. Faz meio Clube de campo, futebol, Motinha, esses caras às vezes não ligam pro bem do clube. Eles ligam pelas próprias chapas e interesses pessoais. Então, É isso aí. E tanto mano, agora. só pra finalizar, Motinha, que você vê assim, um monte de gente tá pulando do barco agora. Né? Opa! Só que agora, né? Agora que já tá a bomba pra explodir, que inclusive tá chegando aí já o final, em conclusão, o inquérito da polícia, O grande tem um final. impeachment batendo na porta. Agora é Ave fácil todo mundo Maria. pular do barco, gente. O grande Né? final. Por isso que eu respeito mais o Rosala, que foi um cara que lá no início, quando viu que realmente não Teve dava pra postura, trabalhar, teve que postura. tinha coisas erradas, em vez dele ficar ali na mamata, ele saiu. Só que sair agora e alegar os problemas ratos e agora fazer tão indo denúncias embora. agora, Os aí ratos. também é difícil, né? E no campo, né? Mais uma notícia triste aí. O Memphis Depay, né? Tem uma lesão ligamentar constatada, né? Ele rapaz. sofreu uma torção no tornozelo durante o Depay! treino, né? Na Depay! segunda-feira. Aí saiu de lá, foram analisar, Depay! foram fazer os exames, né? E aí a lesão ligamentar, não sabemos quando volta, né? Porque estavam falando que a torção não era tudo isso, que podia voltar contra o Santos, mas eu acho que... O Torres, estavam falando. né? E aí eu acho que não vai dar pra voltar contra o Santos, graças né? a Muito tempo, Deus, né? amamos Lesão contra ligamentar o aí. Santos. Isso, Não, tá. ligamento...
Volta depois. Mas tem o Yuri Alberto, viu, Kiki? Tem o mas Yuri quer saber, Alberto. ó, O cara faz quer gol saber? contra o Preocupa Santos, mais hein? com o Yuri. Como faz gol contra o Santos esses meninos, hein, rapaz? Santos e Inter. Mas, ô, Nossa Quintino, senhora. pra Além ser o do azar, ex, né? velho, tem o Ibrahim Romero, mano. O Romero ele tem Ibrahim ódio Romero, do isso aí Santos. é- O ouvinte mandou calça jeans aqui, molhada, protegendo o rapaz. Romero, viu? Calça jeans O ouvinte molhada. mandou. Ah, Mas o Romero, velho. O Romero contra o Santos, Domênico Gato. Não, o Yuri você vai ver tudo na bem, mas o segunda. Romero não, mano. Domênico, você vai ver na segunda-feira. O Romero, ele odeia o Santos. Inclusive, Por quê? desde aquele episódio no Pacaembu, que teve aquele negócio do David Braz. Lembra que o Romero e o David Braz ali quase se engalfinharam, velho? Sim, sim. Velho, Depois o ele foi pra uma Romero- coletiva, meteu o pau em mim, falando que eu tinha... É mesmo? Ó, o Romero, velho, ele joga com eu ódio tava pro numa Santos. TV e falei igual o da Pelé com o Corinthians. cidadania do É, país dele e falou que eu tava usando de xenofobia. A sorte, né? Vamos manter isso assim. Vamos manter isso a assim. sorte, Deixa quieto, não ri não. Deixa quieto. a sorte é que o Romero ultimamente também tá uma draguinha. Não, ele né? vira e mexe, ele faz gol ainda. Calça jeans molhada. Mas, ô Motinha, essa partida aí de quinta-feira do Corinthians Contra e o Racing, Racing. jogando lá no Uruguai, que o Racing, o original da Argentina, esse é o genérico. Essa é a despedida, mano? Não é não, Domênico, porque se o Corinthians vencer essa Acho que partida... acaba quinta, hein? O Corinthians, Domênico Gato, ele vencendo essa partida, ele continua extremamente vivo no grupo, porque vão jogar os dois líderes ali, o América e o Huracan. Esse jogo vai ser Como lá é no que tá campo os do pontos América. aí? Como é que é? Tá assim, Domênico Gato, ó, Huracan com 10, América com 6 e o Corinthians com 5. O jogo é lá em Cali, ou seja, se o América ganhar, que deve ser o que deve acontecer, o América deve ir pra 9 pontos, o Huracan fica com 10, e se 10. o Corinthians ganhar, ele fica com 8, tá? Em No bola, último né? jogo, o Corinthians ele pega o Huracan jogando na Argentina. Se o que Corinthians vocês ganhar, ele perderam chega a aqui. 11. Então, Eles mas perderam se do o Huracan Corinthians aqui. ganhar do 12, Huracan, 11, o Corinthians ele chega a 11 e o Huracan fica com 10. É. Então nessa Aí o Corinthians partida passa a aqui, ser segundo. Decide lá. Mas Nessa é difícil, partida né, aqui, mano? vai Dois pros jogos fora. playoffs. é difícil, mas Dois o Corinthians jogos ele, fora. Tem que ganhar o Corinthians os ele dois jogos, vencendo. mano. Então, mas é que tá, o Corinthians ele vencendo o Racing, o Quintino, ele vai pra Argentina extremamente vivo, dependendo Pro de uma vitória Corinthians, o somente que não dele. pode acontecer é o Huracan ganhar do América. Não, mas pode ganhar, porque se o Huracan ganhar, ele vai a 13. 13. E o América acaba. no último jogo, Não é só o não. primeiro que passa? Não, o Corinthians ganhando, Sombra. O Passou Corinthians ganhando, segundo. ele vai pra 8. E o América ele fica com 6. Então, no último jogo, o Corinthians ele joga contra o Racing. O Racing não, perdão, ele joga lá contra o Huracan. Huracan. Na Argentina, o Huracan classificado. E o Corinthians dependendo somente dele, inclusive talvez Na até de verdade, empate, mano, Mas pra poder avançar. teria O melhor- um jogo extra contra algum terceiro colocado Sim. da Libertadores. Não, mas ele Sim, se quero classifica playoffs. pro playoff. É. Ele só depende Mas dele. o melhor cenário, Primeiro não Sombra, classifica mais, né, inclusive... mano? Primeiro não. Não, em primeiro não. Não, Mas primeiro não o melhor cenário Não, dá seria, pra ser inclusive, primeiro. o Huracan... Não, Tá, Lelê? não, mas Dá o as Huracan duas? não vai perder... Eu acho que Tá, mas sim. ó. vamos supor que o que tem 9, não é? Tem um que tem 9? Ou tem 10? Não, tem 10. Tem Huracan. 10, que é o Huracan. O 10. Huracan teria que perder Esse as tem duas. 10. Mas tem confronto. Se perder desse As duas. time outro aí, vai a 9, 10 e o Corinthians chega com 8. 8, 9, 10, 11 passa. Como não Não, mas chega na em última primeiro? rodada, Domênico, tem que torcer por um resultado de derrota do América de Cali. Se ele ganhar do Huracan... Então, mas nessa partida. dá. Ah, Matematicamente difícil, dá. difícil. Não, mas é que o América de Vai Cali dar. não vai perder do Nacional do Não vai. Racing do Uruguai, Não vai, porque não o Uruguai, vai. já, Gente, é o do futebol, Uruguai hein? já tá fora, Domênico. Não tem Eles como. não Eu tem entendo, mais mas tá nada. o sonho aí disponível pra vocês aí. Domênico, não alimenta, Mas... não ilude. é legal. cara. Deixa alimentar, Não, Botinha. não ilude. Não, mas é legal. que assim, ó. Se o Huracan vence o América de Cali, por exemplo, ele já praticamente já garante isso o aí, primeiro lugar. é isso Aí aí, ele isso vai aí. pro jogo contra o Corinthians Como meio que amistoso. sem Exatamente. ambição, entendeu? Então é melhor pra gente também. E quantos segundos Mas não tem o lugares negócio de passam? fazer mais pontos, não, Lelê? Todos? De ser primeiro lá? Não sei. Mata-mata? Porque... Não tem? Ah, Se ele for o primeiro geral, ele não joga em casa até a final? aí Acho que é igual a Libertadores. hein? Tem essa campanha também, a melhor campanha. sim, deve ter. Porque Mas aí eu aconteceu acho com o vão Racing querer o ano ganhar. passado. Mas O Racing quando, ano passado quando você foi já assim. tá classificado e como Ah, você não, tem ali sim. o Uruguaião pra disputar também, você já, sei lá, né? Mas fica pra um quem não pouco tá mais familiarizado com o Uruguaiano Uruguaiano, é não, boa. Sombra, é só pra explicar, todos os segundos colocados aí da Sul-Americana, eles avançam também pra um playoff, que não é a oitava de final ainda, mas nesse playoff, Motinha, que é a fase que antecede as oitavas, eles enfrentam todos os times que vêm da terceira colocação dos grupos da Não se Libertadores. classificaram. Sim. Ai, caramba, difícil, hein? É. E Rodrigo Gal tá treinando já, né, Lelê? Próximo Tá, pra com voltar? bola. Voltou essa semana já. Mas, assim, começou agora, né? Começou a fazer essa transição aí da academia e fortalecimento pro campo. Eu acho que umas 2 semanas ainda, Motinha, pra ele Só uma retornar. dúvida. Corinthians perdendo na quinta, acabou? Mesmo que ganhe a última Se rodada? empatar, acabou. Se empatar, já Empatar, era. acabou? Empatar, Tem que acabou. ganhar. Acabou.
Acabou, Você Quintino? falar, Acabou? Não, mas Espanhol. esse time já tá desclassificado, Quintino. Essa é a questão, assim, eles vão É o time mais cumprindo fraco da tabela. chave. só, Racing perdeu né? todos mais até fraco. agora. De Não 4 tem jogos, ponto. perdeu os 4. Pode beijar a Então viúva. vai perder mais. Olha. Eu vou te falar, com relação ao retorno do Cuidado. Garro, Motinha, é bom, cara, porque quando a gente vê, assim, por exemplo, o jogador voltando de lesão e cara que tem a qualidade, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Garro. O Garro? É, Não, peraí, eu acho que a gente tem que exaltar, mano. Tá ligado? Tu tá colocando na mesma sentença Ronaldo Fenômeno, Gaúcho e Garro, é isso? Eu ouvi Ô, bem. Quintino, eu tô Teu fone tá funcionando falando aqui do sucessor É da camisa 10 da Argentina. Ai, É o ai. Cadê sucessor cadê do Messi com a momento camisa 10 da Argentina. fanfarrão aí? Sucessor Momento do Farrão tá Messi. desligado Sucessor hoje, do Messi com a mano. camisa 10 da Argentina. Uma camisa que já foi de Maradona, passou por Messi e o próximo é o Garro. Sombra, acabou, Ô, Sombra, pelo amor de Deus, Sombra. cadê o Volta, fanfarrão aí? Não Garro! tem? Volta, Garro! Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Segue o jogo. Agarra em Deus. Segue o jogo. Sem segue o jogo? falatório. Segue o jogo. Nossa. Valeu, valeu.